E aí, pessoal, eu sou o Rodrigo Atic, engenheiro de computação, desenvolvedor de sistemas. E nesse vídeo eu vou estar tratando com vocês sobre a instalação de máquinas virtuais. Aqui nesse exemplo eu vou estar instalando uma máquina virtual Ubuntu, mais precisamente uma variação ali do Ubuntu, a distro Lubuntu, em uma máquina virtual, mas o conceito que nós vamos aplicar aqui é o mesmo. Antes de nós começarmos, eu quero apresentar aqui o site da distribuição Lubuntu, que é uma versão mais leve do Ubuntu, que nós já conhecemos, aonde você pode fazer o download da versão mais recente, que é a 2604, ou da versão que eu estou utilizando aqui para este exemplo, que é a versão 25010, ok? Então, para que você possa fazer o download, basta clicar aqui na versão desktop, ele vai fazer o download de um arquivo .iso, como é o exemplo que eu já tenho aqui baixado, e após o download desse arquivo, você pode fazer a instalação da máquina virtual. Então vamos começar aqui o nosso vídeo. Eu vou selecionar aqui a tela da nossa máquina virtual. A versão do VirtualBox que eu tenho instalado aqui no meu computador é a versão 7.0, ok? 7.0.16. Você também pode baixar o VirtualBox gratuitamente no site que eu vou mostrar aqui. Detalhe, eu prefiro utilizar versões mais antigas por uma questão de estabilidade, versões mais recentes, versões mais novas, elas têm alguns problemas de bugs e estabilidade que precisam ser corrigidos. E versões aí de 2, 3 anos atrás, elas tendem a ser mais estáveis. Ou não, mas no caso do VirtualBox, caso você baixe a versão mais recente, saiba que o que vai mudar aqui é o local dos botões. Antes de nós começarmos, eu tenho aqui duas máquinas virtuais aqui instalados. Eu vou deixar esse procedimento como um recorte para que você tenha condições aí de corrigir erros futuros. Eu vou simplesmente apagar essas máquinas virtuais. E se você está começando do zero, você pode adiantar o vídeo. Bom, eu tenho aqui essas duas máquinas virtuais já existentes e eu quero apagar essas máquinas virtuais para que eu possa criar máquinas novas ou criar a mesma máquina virtual. Suponhamos que eu tenho um erro nessa máquina e eu preciso desocupar espaço. A forma correta de eu apagar essas máquinas virtuais é clicando com o botão direito e depois em seguida na opção remover. Ao aparecer esta mensagem, é fundamental que eu clique na opção apagar todos os arquivos. Isso se faz necessário porque o VirtualBox precisa deletar as pastas de configuração dessa máquina virtual. Então, se eu clicar aqui no remover apenas, ele simplesmente vai apagar a máquina virtual dessa lista. Se eu clicar aqui em apagar todos, ele apaga a máquina virtual que está os arquivos de instalação da máquina virtual. Para fins de exemplo, eu vou selecionar aqui a pasta aonde as máquinas virtuais estão. Tudo bem? Para a gente poder apagar essas máquinas virtuais. Parece que a mensagem não está aparecendo na tela. Deixa eu selecionar aqui a janelinha. Deixa eu marcar aqui as janelas que eu quero que apareça. Ok? Então, é a primeira vez que eu utilizo esse recurso do OBS e não está funcionando. Então, eu simplesmente vou ignorar aqui a janela e vou mostrar toda a tela do meu computador, que fica mais fácil, né? Então, vocês devem estar vendo essa janela, certo? Que é que você está prestes a remover as seguintes máquinas virtuais. E como eu havia dito, se eu clicar aqui no remover apenas, ele vai mostrar, simplesmente remover aqui da lista a máquina virtual, mas não vai apagar os arquivos de configuração. Para isso eu vou clicar aqui em apagar todos.
Vou remover essa máquina do Lubuntu. Lembrando que eu vou deixar isso como um recorte. Tudo bem? E agora nós vamos para o que interessa. Então, a partir daqui, eu vou criar as minhas máquinas virtuais. Nesse exemplo, eu vou mostrar para vocês a criação de uma máquina virtual de uma distribuição Linux chamada Lubuntu. Essa distribuição Linux, ela serve para computadores e máquinas virtuais que precisam de pouco espaço. Então, uma versão tradicional do Ubuntu, ela ocuparia facilmente ali 4 GB de memória da minha máquina que não tem tantos recursos. Além disso, eu vou precisar utilizar 2 processadores. Bom, independente da versão que você está, você precisa procurar esse botão novo ou aqui no menu máquina novo para criar uma nova máquina virtual. Quando você clica no botão novo, a primeira tela que aparece é uma tela de configuração, aonde você vai escolher ali o nome da sua máquina. Então, nada mais adequado do que chamá-la de Lubuntu. Por fim, ele vai mostrar o caminho aonde essa máquina virtual vai ser instalada. Como eu estou numa distribuição Linux, eu tenho aqui a pastinha /home, usuário e VirtualBox VMs. Então, se eu vir aqui no meu explorador de arquivos, na minha pasta pessoal e procurar essa pasta VirtualBox, eu vou utilizar a pesquisa para ganhar tempo, procurar a pasta VirtualBox, eu vou encontrar todas as instalações das máquinas virtuais aqui. Então, você pode perceber que não tem nenhuma máquina virtual listada na minha pasta de instalação, porque ela vai aparecer logo em seguida. Então, o próximo item aqui é a imagem ISO, que no caso eu vou selecionar aquela imagem do Lubuntu que você baixou lá do site. No caso, ela está aqui em Downloads. Ó. Eu vou selecionar, clicar 2 vezes e clicar em Próximo. Feito isso, eu vou ser direcionado para uma tela onde eu devo selecionar a quantidade de memória. Veja que o meu computador aqui ele tem 8 GB de memória e 8 CPUs virtuais. Então, eu não posso utilizar 100% da minha máquina. Repara que eu tenho uma linha de controle aqui, que é o mínimo ou o máximo ideal para essa máquina virtual, certo? Então, se eu ultrapassar essa linha verde, a minha máquina com certeza vai travar quando eu abrir outros processos ali. Então, se você está utilizando a máquina virtual, é interessante que você desligue a música, que você desligue o jogo, que você feche abas desnecessárias do seu navegador para que o seu computador não trave. Então, aqui para mim é sugerido 2048 MB de memória ou 2 GB e apenas um CPU. Se eu tivesse numa instalação padrão do Ubuntu, eu teria que mudar isso daqui para 4096 e 2 CPUs. O mesmo vale para instalações do Windows 11. Então, o Windows ali ele facilmente consumiria ali os 4 GB e os 2 CPUs. Como nós estamos numa versão minimalista do Linux, é possível eu trabalhar com apenas um CPU. Caso você esteja numa máquina Windows e a sua instalação ela esteja falhando, provavelmente é porque a máquina virtual ela exige mais de um CPU. Então você aumenta aqui para 2, tá ok? Como a minha máquina não tem grandes processamentos, eu vou manter aqui em um CPU com 2 GB. Próximo. Por fim, é aonde que eu escolho o tamanho do meu disco. Repara, ele está separando aqui para mim 25 GB de um HD virtual que vai ser criado nessa pasta aqui. Conforme vocês podem ver, a pasta VirtualBox VM ela já está preenchida. Então, eu tenho aqui a pastinha Lubuntu, foi o VirtualBox que criou, e por fim ele vai criar um HD virtual aqui dentro, ok? Com 25 GB. Esses 25 GB, eles não são fixos. Então, eles são sob demanda. Então, ele não vai ocupar todo o espaço do seu HD logo em seguida. Mas é interessante que você tenha disponível esse espaço em disco, caso você vá fazer o uso severo dessa máquina virtual. Então, eu vou clicar em Próximo. Aqui é uma tela de resumo. Finalizar. Pronto. A minha máquina virtual está criada. O próximo passo agora é inicializar. Mas antes disso, eu quero que você volte aqui para a pastinha das máquinas virtuais para você poder conferir. Então, ele criou para mim um arquivo .vdi
que é o meu HD virtual. Repara que ele só tem 2 MB por enquanto. Olha a minha barra de status aqui. Você também pode verificar isso com o botão direito, propriedades. Então eu tenho somente aqui 2 megas, mas ele pode alcançar 25 GB. E aí eu tenho o arquivo de configuração da minha máquina virtual. Isso daqui é o arquivo da minha máquina. E aqui eu tenho um arquivinho de configurações em XML. Deixa eu ver o que tem dentro dele. Então eu tenho um XML aqui que é um arquivo de configurações para minha VM. Beleza? Então agora nós vamos inicializar a nossa máquina virtual. Eu não vou abordar os outros botões. Nós vamos de cara iniciar a máquina virtual. Caso ele apareça, ao invés dessa tela, uma mensagem perguntando para selecionar o disco, você deve simplesmente escolher lá a máquina, o disco virtual, como eu escolhi no primeiro passo. Então aqui eu tenho uma tela onde é possível eu fazer testes de memória, fazer a instalação direta, ou testar ou instalar o Ubuntu. Essa tela de Try or Install, ela vai me levar para uma opção de Live CD, onde eu vou poder testar o Ubuntu, testar o sistema operacional sem necessariamente instalar. Então eu vou clicar aqui. Esse processo ele é um pouquinho demorado. No meu caso aqui eu vou estar pausando o vídeo porque eu estou com poucos recursos. Se eu tivesse selecionado mais memória, mais processador, com certeza seria mais rápido. Então você pode adiantar o vídeo. Mas é bom que você acompanhe a instalação full time. Bom, por padrão, independente de ser Ubuntu com GNOME, o Linux Mint ou qualquer distro Linux, todos esses instaladores eles vão seguir o mesmo processo. Você vai ter a opção de testar o Ubuntu. Você vai cair numa tela onde você vai selecionar o seu idioma e o teclado. Então, seja qual for a distro, num próximo vídeo, eu instalar uma outra distribuição Linux, vocês vão perceber que é sempre o mesmo caminho. Você vai escolher o teclado, escolher o idioma. Aí sim você vai inicializar o Live Server e aí lá no Live Server, lá na versão de testes, você vai poder instalar. Aqui no caso do Ubuntu, ele está me dando a opção de testar ou instalar diretamente. Nós vamos testar e depois instalar. Então eu vou aqui vou procurar português. É só eu clicar nesse select box e escrever por. Automaticamente eu vou lá para o português, ó. Português Brasil. A conexão de internet é aproveitada da máquina física. Então só para a gente poder padronizar os conceitos, deixa eu abrir o Edit não vai abrir. Começou a puxar os recursos da minha máquina aqui, né? Só para vocês terem uma noção, vamos abrir aqui o monitor de recursos, ó. Inclusive, galera, não deixa de seguir lá os meus vídeos dos 20 comandos Linux mais utilizados, tá? Então, o OBS aqui é o grande roubador de recurso. Depois eu tenho o Brave. O Brave eu não vou precisar dele mais, eu vou fechar aqui para desafogar. E aí eu tenho o VirtualBox, ó. O VirtualBox ocupando 90 MB de memória. Se eu for colocar aqui, ó, no monitor de recursos, onde eu consigo ver uma ferramenta gráfica, ó, eu já ocupei quase 100% da minha memória. Eu estou com 80% de memória ocupado. Certo? A minha memória é swap. Se o computador chegar a 100% de memória, ele trava. Se o computador encher um dos processos aqui, ó, a maioria dos meus CPUs, ele vai travar também. Então, no caso aqui, se eu tivesse selecionado o CPU virtual, ele ia estar pendurado aqui em um deles aqui. Bom, voltando aqui para a máquina virtual, escolhi a conexão de internet é essa mesmo. Eu vou testar o Ubuntu antes de instalar ele, ok? Então vou mostrar para vocês aqui como é que funciona a interface do KDE. Então, inicializou bem rápido. Cara, essa versão do Ubuntu, a versão LXDE, ela é uma versão que usa uma biblioteca de interface diferente.
Então aqui é exemplo do meu SO, que é o Ubuntu. Ó. Eu estou utilizando uma interface do Gnome que organiza os itens à esquerda, né? Eu tenho um gerenciador de janelas diferente. Aqui eu tenho um gerenciador de janelas mais parecido com o Windows. E, pasme, ele ocupa muito pouco espaço. Deixa eu ver o monitor de recursos dele. Repara que o menu aqui ele é mais simples. Aí eu tenho que clicar aqui e a pesquisa vem para cima. Ó, monitor. Deixa eu ver se é esse processo aqui. Não, não é, desculpa. Chama recursos. Não. Vamos aqui em acessórios. Vamos procurar o monitor de recursos do sistema. Eu não estou enxergando isso aqui de jeito nenhum, gente. Está muito pequeno. Definições, sistema, aqui ó, sistema. O QPS aqui ó, o monitor de recursos dele chama QPS. Então vamos conferir quanto de memória e processamento está ocupando aqui. Então ele está ocupando só 800 megabytes, cara. 800 MB de memória. É muito leve. Então se você tem um PC antigo, aquele PCzinho velho lá, você pode utilizar o Ubuntu nesse PC que vai rodar numa boa. Olha só, 800 MB e de um CPU ele só está ocupando 10%. É muito leve, muito leve. O bacana é que ele tem uma interface gráfica. Se você quiser testar aqui, fazer o treinamento com servidores, que é o que nós vamos fazer logo mais, você tem uma interface aqui para poder facilitar a sua vida. Bom, ele, sem novidade, se você mexe com Windows, você tem aqui a biblioteca de acessórios, ele tem programas para você poder calcular, mexer com o Notepad, né? Desenhar, eu tenho ferramenta LibreOffice para escritório, ferramenta para edição de gráfico, o navegador de internet padrão é o Firefox, beleza? Tem joguinho, tem recurso multimídia, o VLC é um reprodutor de mídia padrão, né? Tem para Windows também. Boa parte desses programas aqui vai ter para Windows. E aí, o que eu quero aqui? Eu quero, por exemplo, colocar em tela cheia. Eu vou com o botão direito aqui na área de trabalho. Vou procurar a resolução de tela aqui. Deixa eu ver se eu acho. Ver se é preferenciais da área de trabalho. Bom, aqui eu troco o papel de parede. Avançado no geral. Ó, eu posso aumentar o tamanho dos ícones. 6464, aplica. Deixa eu ver. Ó, aumentou. Beleza, melhorou um pouquinho para mim aqui. Onde é que está a resolução de tela, cara? Vamos procurar a resolução de tela aqui. Eu vou vir aqui no iniciar, eu vou escrever configurações. Central de configurações do LXQT. E aí eu tenho a opção de mudar a aparência. Deixa eu ver o que tem aqui em aparência. Oh, legal. Aqui eu posso mudar o tema de cores, ó. Estilo QT, Windows. Posso deixar ele parecido com Windows? Não é bom. Não ficou legal não. Breeze, deixa eu ver o que é o Breeze. Melhorou um pouquinho, né? Vamos deixar esse cara aí. Paleta do QT. Eu quero achar a resolução da tela, idioma, teclado, monitor. Eu acho que nessa versão aqui eu não vou conseguir encontrar a resolução. Deixa eu procurar aqui de novo a resolução. Beleza, eu não encontrei a resolução. Eu acho que eu vou procurar a resolução depois de instalado. Quanto tempo de vídeo eu tenho? Esse aqui eu posso fechar. Estou chegando com 20 minutos de vídeo. Bom, galera, eu vou montar uma parte 2 desse vídeo. Eu acho mais interessante montar aqui uma parte 2. Vou dar por encerrado e aí na próxima etapa a gente volta instalando. Basicamente aqui, o que eu tenho que fazer para desligar essa máquina virtual? Eu tenho aqui em cima os controles, o arquivo, o menu máquina, o menu visualizar, o modo tela cheia. Opa, tem modo tela cheia, deixa eu ver se isso aqui resolve o meu problema. Não, não resolve, fica pior. Então, volta para o que estava antes.
Eu posso fazer aqui configurações da máquina, configurações de entrada, adicionar dispositivos, mas o menu máquina é onde eu vou estar controlando a máquina. Então aqui, esses controles, eles vão simular os botões ali do meu gabinete. Então você tem no gabinete ali, no seu notebook, no seu computador, um botão de desligar, que é o botão Power, um botão de reinicializar e o botão de pausar. Aqui no nosso caso, se eu clicar no botão de pausa, ele vai pausar a máquina virtual na onde eu estou. Suponhamos que eu comece a fazer a instalação da máquina virtual agora, acabe o meu tempo, eu preciso sair, eu preciso fazer outra coisa. Então eu não preciso necessariamente começar tudo do zero. Eu posso vir aqui no botão pausar e ele vai pausar a instalação da máquina exatamente naquele local que ela parou. Então, se eu estou no meio da instalação, de repente eu recebo um aviso de que vai acabar a energia, ou acaba a energia, o meu notebook está na bateria, eu estou no no break, eu posso vir aqui, pausar e continuar no outro dia. No nosso caso aqui, nós vamos aprender a desligar a máquina virtual. Então, eu posso utilizar esse botão aqui de desligar, só que ele vai forçar o desligamento, ou eu posso vir aqui no menu inicial dele e clicar aqui no botão Power, né, o botão de desligar. E aí eu vou ter todas as opções que eu teria se estivesse usando o Windows ou Ubuntu. É o mesmo botão, só muda o lugar. Então, eu vou clicar aqui em desligar. Sim. Eu vou desligar a máquina virtual. Assim que ele desligar a máquina virtual, eu vou poder fechar essa janela. Então, please remove a instalação. Aqui ele está pedindo para remover a instalação. Ele mesmo fechou, que legal. Então, a máquina está desligada. Na próxima aula, nós vamos estar ligando essa máquina e tá fazendo os ajustes finais. Bom, galera, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Ele é um vídeo bem simples, bem curto. Eu quero pedir para você aproveitar, deixar o seu joinha, deixar o seu like, se inscrever no canal e recomendar esse vídeo para outros amigos para a gente poder dar continuidade aí ao nosso trabalho. Tá ok? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.